Olá, eu sou Marco Moura, responsável pelo Centro Tao. Vamos conversar sobre ética marcial, em chinês Wude. Significa o código de ética que rege o comportamento e a conduta do praticante de arte marcial chinesa, seja Kung Fu, Tai Chi ou outra arte. Kung Fu é um termo genérico que denota a habilidade conquistada através de um treinamento contínuo, de um método adequado, que se nós pensarmos na arte marcial como um caminho Tao, um caminho que nos leva ao aperfeiçoamento, nós partimos sempre de uma posição como uma criança ainda inexperiente que vai, através de um método adequado, desenvolvendo suas capacidades e habilidades. Se nós não tivermos o treinamento apropriado, nós seguiremos por uma via tortuosa, que vai acabar prejudicando, lesionando o nosso corpo e acumulando impurezas na nossa mente. Nós então criaremos sofrimento ao nosso redor. Ao passo que se nós seguirmos a conduta ética como um norte, uma luz que guia o nosso caminho de uma maneira adequada, o nosso desenvolvimento físico, técnico vai ser aperfeiçoado e também a nossa mente, o nosso coração serão guiados de uma maneira que nossas qualidades internas serão cultivadas para expressar nossas virtudes. A gente deve ter sempre em mente que a conduta ética tem uma coerência entre aquilo que a gente pensa, expressando-se através daquilo que a gente fala e do nosso modo de agir, sempre visando beneficiar os seres e não prejudicá-los. Então, quando nós temos uma atitude egoísta, autocentrada, aí então o seu comportamento vai sempre gerar a longo prazo prejuízos, ao passo que se você tem uma visão mais integral da sua realidade, você vai beneficiar o seu corpo e mente e também vai beneficiar os outros seres como a si mesmo. Então temos 5 virtudes principais referentes à filosofia oriental, embasadas nos 5 elementos. Vamos falar sobre o primeiro aspecto, que é a benevolência. É uma virtude relacionada ao elemento madeira. Quando existe um desequilíbrio do elemento madeira, que é o elemento da vida, da nossa expressão, criatividade, quando nós temos um bloqueio na nossa vida, então uma emoção negativa que pode surgir é a reatividade e a raiva. Você querer enfrentar isso com a sua força, com brutalidade, visando destruir isso que está na sua frente. Quando você aplica a benevolência, então você dissolve essa raiva, você compreende o outro ser humano. Então, quando você observa o ideograma chinês para a benevolência, nós temos um radical que denota o indivíduo, o ser humano, e depois uma linha e outra linha, que esses dois denotam a semelhança, você enxergar o outro como seu semelhante. Então, a gente não feriria a nós mesmos, né? Se você machuca uma das suas mãos, você dá uma martelada em uma mão, essa mão não vai pegar o martelo para bater na outra e descontar. Então, quando você enxerga os outros seres como algo único, você não visa prejudicar o seu semelhante. Mesmo que a pessoa te fira, você consegue ter uma resposta diferente à reatividade. Então, você visa beneficiar, você visa jogar uma luz para a pessoa. Então, para um praticante de arte marcial, para utilizar as suas habilidades conquistadas a serviço das pessoas, para defender as pessoas que precisam e não ferir desnecessariamente, você deve praticar e cultivar a benevolência. A conduta benevolente envolve empatia ao olhar para o outro indivíduo como semelhante, desejando-lhe felicidade e contribuindo para isso. O oposto da benevolência é a agressividade, o desejo de prejudicar alguém. Mesmo em situações de conflito, o artista marcial não deve regozijar-se com o sofrimento alheio, mas sim praticar o olhar compassivo e expressar-se através de uma atitude humanitária. O segundo aspecto, que é Li, significa respeito ou cerimônia, tem a ver com o elemento fogo. Quando você tem o respeito, você encara o outro ser não como um objeto, mas você tem sensibilidade para reconhecer que o outro ser também é um ser sensível ou um ser senciente. E dessa forma, você evita causar prejuízos, você consegue moderar as suas palavras e as suas ações, considerando como isso vai impactar naquele indivíduo. Então,
é algo muito importante quando você pratica arte marcial, por exemplo, você medir as suas palavras, medir a intensidade daquilo que você faz, como você vai tocar, você tem uma noção de quanto isso afeta a outra pessoa. Envolve sensibilidade e boas maneiras na relação com o outro, observando normas de conduta para a convivência harmoniosa em sociedade. Ao ouvirmos o outro sem criticar, aprendemos a ser mais tolerantes. Uma pessoa respeitosa age educadamente zelando pela liberdade do outro, moderando sua fala e sua ação para preservar o direito alheio. A cortesia não é uma máscara de boa conduta, mas uma atitude que considera cada ser como digno de reverência. O terceiro aspecto do Código de Ética Marcial agora se refere ao elemento terra. Temos Shin, que é sinceridade e também traduzido como confiabilidade. Uma pessoa ser confiável ou não. Quando você vê o caractere, ele tem uma pessoa, depois você vê uma boca reverberando. Isso é o uso da palavra. Então, certas pessoas, quando a gente conversa, a gente consegue ver que existe uma coisa verdadeira nas palavras, como as palavras vindas do coração, não palavras mascaradas pela mente visando outras intenções. Então, quando você fala com o coração, você expressa a sinceridade. Se é uma pessoa que vive falando mentiras, uma pessoa que não expressa a coerência entre aquilo que fala e aquilo que pensa, as suas atitudes não mostram uma intenção real, então se torna uma pessoa pouco confiável, uma pessoa não sincera. Então, com essa máscara, você se torna uma pessoa falsa. Talvez a própria pessoa passe a desconfiar de si mesma. Então, para a gente cultivar nossas qualidades, devemos ser transparentes, procurarmos, à medida do possível, sermos o mais sincera e transparente possível. Honestidade para consigo mesmo que se reflete na sinceridade com o outro. Alguém digno de confiança é honesto tanto nas pequenas como nas grandes questões, o que se torna uma atitude natural. Em sua fala existe a simplicidade de quem não esconde segundas intenções. Em seus atos, mesmo que dotados de falhas próprias do processo de aprendizado humano, transparece uma intenção autêntica e responsável, um teor de legitimidade que inspira confiança nas pessoas. O quarto aspecto do Código de Ética Marcial, que significa conduta reta ou justiça. Isso se refere a você ter discernimento, saber muito bem o que é adequado ou inadequado. Aquilo que é certo ou errado depende muitas vezes de fatores culturais, dependendo do lugar, isso pode ser justo ou injusto, de acordo com as leis de tal lugar, algo é aceitável ou não. Mas aqui, o que é o parâmetro para a justiça? É aquilo que beneficia ou causa prejuízos para os seres. Se é algo que destrói, que causa sofrimento, provavelmente é algo injusto. Lógico que quando uma pessoa ultrapassa a linha do bom senso e ela causa prejuízo para os outros, muitas vezes, para que isso seja consertado, é necessário utilizar métodos mais duros para evitar maiores prejuízos. Então, quando nós temos uma conduta reta, que não é levada pelas nossas preferências, beneficiar uma pessoa porque é nosso amigo e prejudicar o outro porque ele não pensa conforme a gente. Então, a justiça envolve imparcialidade. Então, enquanto nós estamos caminhando em uma linha reta, por isso também esse termo conduta reta, nós seguimos no caminho do meio, sem levar em conta nossas preferências ou contra-preferências. Agimos de acordo com aquilo que é justo e ético. Avaliação justa da própria conduta quanto ao que é benéfico ou maléfico a si mesmo e aos outros, ponderando sobre as consequências de cada ato mental, verbal e físico. Justo é alguém capaz de purificar sua intenção da malícia, alguém imparcial e com um forte senso de equidade. Antes de acusar o erro do outro, justiça tem a ver com ser responsável pela própria conduta e assumir as próprias falhas, não afogando-se na culpa, mas comprometendo-se a endireitar-se. O quinto aspecto do Código de Ética, que se refere ao elemento água. A virtude é a sabedoria. Sabedoria envolve você ter um conhecimento, mas não um conhecimento tanto que dependa de instruções formais, de você ler, de adquirir cultura. Tem mais a ver com uma cultura de coração, uma sabedoria intuitiva, que você compreende as coisas na sua inter-relação com os outros fenômenos.
Ou seja, um conhecimento frio não considera o que se passa com os outros seres. Você pensa simplesmente de uma forma matemática e lógica, mas isso não é aplicável na nossa vida, porque a nossa vida não é uma operação matemática. Você deve também considerar, dentro da lei de causa e efeito, quais são as consequências das nossas palavras, nossas ações e nossos pensamentos, tanto interiormente quanto exteriormente. Então, para a gente ter essa compreensão, precisamos olhar no aspecto amplo. Se você tiver uma visão muito limitada, restrita somente ao efeito imediato daquilo que você pensa, fala e age, você não vai ter noção de como isso vai se desenvolver a longo prazo, os benefícios ou prejuízos que isso vai ocasionar. Então, na nossa prática de arte marcial, você tem que ter uma visão panorâmica, uma noção da consequência de tudo aquilo que você faz. A ignorância é um véu diante dos nossos olhos que distorce o entendimento, dando margem ao preconceito e a crenças equivocadas. Cultivar a sabedoria é esvaziar-se do falso saber e adotar uma postura de aprendiz da vida, enxergando além dos rótulos, conhecendo outros pontos de vista e tirando lições de cada situação sem a barreira do preconceito. O sábio abre os olhos da mente para uma visão imparcial, enxergando a inter-relação entre causa e efeito.